Fala, guerreiro, boa tarde. Professor Bruno Carvalho, professor de Física aqui do time AlphaCom, o seu professor das carreiras militares para te ajudar a conquistar aí o seu sonho de ser um oficial das Forças Armadas, tá? Então, mais uma vez, estamos aqui desbravando a física nesses eventos aqui à tarde e eu encorajo você a sentar o rabo na cadeira e papirar aqui com a gente pelas próximas aí 2 ou 3 horas resolvendo as provas anteriores da SpaceX, beleza? Então vai chegando, você que vai fazer SpaceX, você que vai fazer a Escola de Especialista de Aeronáutica que tá aí já na porta, né? Pertinho, cola aqui também, afinal de contas, a física é uma só, né? A física é a mesma, que vai mudar ali é um pouco da abordagem da sua banca e cá para nós nem muda tanto ali da SpaceX para EA. A SpaceX aqui e acolá coloca uma questãozinha mais pegada, mas nada que seja assim muito difícil que não dê para você desenrolar, beleza? Então vai chegando, vai deixando o teu like, manda aquele alô nos comentários, manda aquele salve, diz aí de onde é que você está falando, né? É sempre bacana essa interação, tira as tuas dúvidas, dá a tua contribuição e vamos fazer essa tarde uma tarde produtiva. Então conosco aqui, ó, já tem aqui o senhor Antônio Oliveira. Vamos embora, Antônio. Vamos para cima. Então é o seguinte, olha a dona Verônica Oliveira chegando aqui, ó, deve ser irmã ou parente do Antônio, tem o mesmo sobrenome. Boa tarde, dona Verônica. Forte abraço aí, vamos para cima. Galera, é o seguinte, hoje, desde ontem nós estamos resolvendo as provas anteriores, né, da SpaceX. Ontem resolvemos a prova de 2019, resolvemos também a prova de 2020, tá? No seu material, lá no Sou Mais, vai ter várias provas resolvidas, comentadas por mim, por outros professores de física também da casa. Então você tem um material completinho para você que almeja as carreiras militares. SpaceX, AFA, EFON, EA, o AlphaCom prepara você bacana para você conseguir aí lograr isso nos seus objetivos, beleza? Dona Miriam Lima, Aracaju, um forte abraço aí para Aracaju. Tenho maior vontade de conhecer, rapaz. É aqui pertinho, vou dar um rolê de moto, né? Tirar umas férias aí para ir de moto aqui de Fortaleza até Aracaju. Última vez que eu fui até Porto de Galinhas. Mais um pouquinho aí eu chegava lá. Beleza? Então é o seguinte, prova tá perto, né? Já é aí no dia 25 de setembro, né? Então dá tempo você ainda passar o olho ali no edital, refinar aquela parte que ficou a desejar. Uma dica que eu dou, reveja o conteúdo à medida que você vai resolvendo as questões. Então pegou uma questão ali, sentiu dificuldade, dá uma olhada no conteúdo, porque aí você consegue fazer as duas coisas simultaneamente, né? Vai batendo ali o olho no conteúdo e resolvendo as questões. Não se baseie só pelas provas antigas, tá? Fiz esse comentário ontem e vou refazê-lo aqui. O sarrafo vem ficando cada vez mais alto. 2018 foi uma prova razoável. 2019, ao meu ver, foi mais tranquila. 2020, o fumo já veio mais grosso, né? Tivemos aí umas 3 ou 4 questões mais trabalhosas. Então pega ali as últimas provas e procura materiais que trabalham ali com o mesmo nível de questão. Tranquilo? Hoje eu vou começar a resolver a prova de 2018 e aí a gente vai também passar por 2017, mas como eu falei, lá no Sou Mais você encontra várias provas resolvidas para tirar todas as suas dúvidas. Então entre em contato aí com a galera, tá? Entre lá no site do AlphaCom, vê aí os pacotes, o que melhor te interessa. Então vamos nós aqui, Miriam, é perto a porra, você já experimentou hoje de moto? Né? Daqui para Porto de Galinhas são 900 quilômetros, cheguei lá com... Foi pedreira, viu? Essa aula vai ser gravada. Luiz Henrique, fica aqui com a gente, cara, que aí eu acredito que fique por pouco tempo, tá? Disponível. Então fica aí com a gente, pega o papiro e vamos embora. Bora? Vamos para cima? Simbora então. Então vamos começar a resolver agora a prova da SpaceX de 2018. Pega aí papel e caneta, senta o bumbum na cadeira e vamos para cima que essa prova foi muito bem elaborada. Acompanha aí a primeira questão, olha só. Primeira questãozinha, questão bacana de termodinâmica, diz o seguinte: considere
uma máquina térmica X que executa um ciclo termodinâmico com realização de trabalho. O rendimento dessa máquina é de 40% do rendimento de uma máquina Y que funciona segundo o ciclo de Carnot, operando entre duas fontes de calor com temperaturas de 27 graus Celsius e 327 graus Celsius. Durante o ciclo, o calor rejeitado para a máquina X, pela máquina X, né, para a fonte fria, é de 500 joules. Então, o trabalho realizado nesse ciclo é de questãozinha bacana. Vem aqui para o quadro, ó. Deixa eu pegar aqui. Pronto, show de bola. Primeirinha questão. Essa aqui, se você procurar, é a prova modelo A, tá? E aí você tem que ficar atento ao seguinte, olha só. Ele fala que essa máquina térmica, ela tem um rendimento de 40%. Aí o cara, então aí é 40%. Não, ele diz, ó, o rendimento de 40% do rendimento de uma máquina Y que funciona segundo o ciclo de Carnot. Então, opa, não é 40%, é 40% de um outro rendimento de uma máquina Y que opera segundo o ciclo de Carnot. Então, vamos pegar aqui os dados dessa máquina Y. Vamos falar dela. Esquece essa daqui, ó. Aí ele fala dessa máquina Y que opera segundo o ciclo de Carnot. Ele diz que ele opera entre duas fontes, ó, uma temperatura de 27 graus Celsius e a temperatura da fonte quente é de 327 graus Celsius. Obviamente, em termodinâmica, não trabalhamos com outra escala termométrica que não seja a Kelvin. Então, ó, tá em graus Celsius, cara, para não perder tempo, para não ter dor de cabeça e ficar feito otário procurando qual foi o detalhe que você errou, já tem temperatura, é termodinâmica, coloca para Kelvin, beleza? Então fica assim, ó, soma com 273, 273, toma, 273, toma. Quanto é que dá isso aqui, ó? 300 Kelvin. E aqui dá quanto? Moleza, 600 Kelvin. Tranquilo? Ele fala que essa máquina aqui, olha o finalzinho, durante o ciclo, o calor rejeitado pela máquina X, que é essa aqui, tá, ó. Essa aqui é a Y. Pela máquina X, para a fonte fria, é de 500 joules. Então, o calor que essa máquina X cede, né, libera para a fonte fria, é aquele calor que não é utilizado para realizar trabalho, ele é de 500 joules. Aí a questão quer saber o trabalho da máquina X. Questão simples, mas se você não tiver paciência, né, se você não tiver atenção de dividir, ó, o que é da máquina X e o que é da máquina Y, você vai ter uma certa dificuldade. Então, como é que eu calculo o rendimento de uma máquina de Carnot? 1 menos temperatura da fonte fria sobre temperatura da fonte quente. Molezinha. Vai ficar assim, ó, 1 menos. Quem é T2? T2 é 300. Quem é T1? T1 é 600. 300 por 600 é 0,5. O meu rendimento aqui, ó, 1 menos 0,5 é 0,5. 0,5 ou 50%, né? É a mesma coisa. Então, morreu, encontrei o rendimento da minha máquina Y, que é a máquina que opera segundo o ciclo de Carnot. Agora eu vou trabalhar com a máquina X, ó, vem com ela para cá. O rendimento da máquina X é igual a 40% do rendimento da máquina Y. Então, 0,4 vezes 0,5 é a metade de 0,4. Isso aqui vai dar 0,2. Esse é o rendimento da tua máquina X, tá? 0,2.
ou 20%. Agora, vamos bater um papo sobre rendimento. O que é o rendimento? Imagina que você está numa sala onde tem 50 alunos. E aí, desses 50 alunos que vão fazer SpaceX, 25 passaram. Então, qual foi o rendimento da turma? 50%, tá? Rendimento é o útil sobre total. Então, se dos 50 alunos ali, 10 passaram, qual foi o rendimento da turma? 10 dividido por 50. Você vai ter aí 20%. Falei em rendimento útil sobre total. Beleza? E o que é útil aqui numa máquina térmica? É o que vai virar trabalho. E olha o que ele fala, ó. Veja bem. Se o rendimento aqui é 20%, significa que 20% do calor que foi recebido virou o quê? Trabalho. Beleza? Se 20% virou trabalho, 80% foi o quê? Perdido, foi jogado fora. Você recebe 100%, 20% vira trabalho, 80% é perdido. E Bruno, esses 80% aqui que é perdido, equivale a quantos joules? Olha o que ele fala aqui, ó. Vem bem aqui. 500 joules é liberado para uma fonte fria. Ou seja, ele é perdido. Isso aqui equivale aos 80%. Então, você faz uma regrinha de 3. Ó, toma, toma, beleza? Aqui, ó, toma, toma. Aqui fica 1, aqui fica 4, tá? Você pode vir aqui de novo, ó. Toma, toma. Aqui fica 1, aqui fica 125. Se eu dividir por 4 aqui e aqui, quando fizer meio pelos extremos, trabalho vai ser igual a 125 joules, tá? Bruno, e se ele pedisse a quantidade de calor recebido? Aí vai ser o trabalho mais o que foi perdido, né? 125 mais 500, 625 joules, beleza? Como ele pede aí, ó, como ele pede é o trabalho, vem aqui pro slide. O item correto fica sendo o item B de bola. Tranquilão? Facinho, né? Vamos para a próxima. A próxima é interessante, ó. 2 fios longos e retilíneos, 1 e 2, e paralelos entre si, estão dispostos no vácuo em uma direção perpendicular ao plano alfa, tá? O plano alfa contém um ponto C, conforme representado no desenho abaixo. Está aqui ele, ó. Pontinho C. Aqui eu tenho o fio 1, tá? O campo aqui está saindo do plano. Como é que eu sei? Tem um pontinho aqui, ó. Se fosse o xizinho, estaria entrando, né? Mais uma vez, os fios são percorridos por correntes elétricas constantes de mesmo sentido, saindo do plano alfa. Ainda falou isso, ó. Maravilha. O fio 1 é percorrido por uma corrente elétrica de 6 amperes e o fio 2 percorrido por uma corrente elétrica de 8 amperes. O módulo do vetor indução magnética resultante no ponto C, devido às correntes 1 e 2, considere a permeabilidade magnética do vácuo, sempre constante, né? 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. Questãozinha tranquilona. Vem pra cá, ó. Deixa eu apagar aqui essa primeira questão. Foi. Então é o seguinte. Primeiro eu vou calcular os campos magnéticos gerados pelo fio 1 e pelo fio 2. Depois vamos analisar as gerações e fazer o campo resultante, tá? Então vai ficar mais ou menos o seguinte. Fio condutor. Como é que eu calculo o campo magnético? Mi I sobre 2πr. Mi, permeabilidade magnética do vácuo. I é a corrente elétrica. Π é π. E o R é a distância do fio até o ponto onde queremos calcular o campo magnético. Calculando aqui para o fio 1. Fio 1, bem aqui. Fio 2.
Para o fio 1, o meu campo vai ficar assim, ó. Quem é o Mi? 4π vezes 10 a menos 7. Quem é a corrente no fio 1? A questão fala que o I1 é 6 amperes. Vou até colocar aqui, ó. I1, 6 amperes. I2, 8 amperes. Beleza? 2π. Aqui vai ser a distância do fio 1. Vem aqui para o slide, ó. Olha a distância do fio 1 até o ponto C. 6 metros. Tranquilo? Seis metros. Show? Isso mesmo, ó. Olha só que maravilha. Cortei aqui e aqui. Π vai embora com π. 2 por 4 dá 2. O meu campo 1 vai ser 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Guarda essa informação. Para o fio 2 vai ser basicamente a mesma coisa. Igual, só que diferente, ó. Olha o campo 2. Permeabilidade magnética. É a mesma. Para o fio 2 também, Bruno? É, cara, isso é constante. Qual é o campo magnético, a corrente elétrica que passa pelo fio 2? A questão fala que é 8 amperes. 8. Embaixo, 2π. E aqui a distância do fio 2 até o ponto C. Vem no slide de novo. Do fio 2 até o ponto C, você encontra aqui uma distância de 8 metros. Show de bola? Então aqui fica 8. Ó, moleza, olha só. Toma. Tome-lhe. 2. Campo 2 fica 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Agora vem para a figura aqui de novo. Olha só. Se você fizer a regra da mão direita, você vai encontrar que o campo gerado pelo fio 2, ele é para cá, ó. Tá? Esse aqui é o B2. E o campo gerado pelo fio 1, ele vai ser para cá. Beleza? Como os dois são perpendiculares, o meu campo resultante, basta que eu faça isso aqui, ó. Faça Pitágoras, tá? E aí, olha que interessante. Antes de fazer Pitágoras, você percebe que os dois valores são iguais. Aí você vai lembrar das aulas de geometria plana voltadas para as carreiras militares dos nossos queridos professores de matemática, né? E aí você tem o seguinte, ó. Pô, Bruno, eu vi lá com o Pedro Evaristo, eu vi lá com o professor Arruda. Isso aqui, ó. Você tem um quadrado. E aí, se eu dividir aqui ao meio, esse negócio vira um triângulo. Se aqui é L e aqui é L, isso aqui é L raiz de 2. Então, se eu tenho dois vetores, um é 2 vezes 10 a menos 7, o outro é 2 vezes 10 a menos 7, o resultante, que é a hipotenusa, vai ser 2 vezes 10 a menos 7 raiz de 2. Só que aí esses coeficientes vão vir na frente, né? Aí você coloca 2 raiz de 2 vezes 10 a menos 7 Tesla. Beleza? E o item correto aí da nossa questão fica sendo o item E de Exército Brasileiro. Show de bola, né? Questãozinha bacaninha. Simbora para a terceira. Olha a terceira. Terceira é aquela questão que você bate o olho, acha que vai ter alguma dificuldade, porque tem uns negocinhos desenhados aí, não tem o desenho do resistor, tem a de um cilindro, tem a pilha mesmo desenhada. Mas olha que interessante. Veja bem. No circuito abaixo, temos 3 pilhas ideais, ligadas em paralelo, em que fornecem um DDP de 25 volts. Então, cada uma, 25 volts. Só que essas 3 pilhas estão ligadas em paralelo.
Se elas estivessem em série, vem aqui para mim, ó. Se eu tenho uma pilha de 25 volts e eu ligo em outra pilha de 25 volts, a minha DDP total vai ser o quê? 50 volts. Eu vou somar, mas se eu coloco em paralelo, quando eu tenho uma associação em paralelo, o que é que se mantém constante? A diferença de potencial. Se eu coloco as duas em série, soma a DDP. Coloquei em paralelo, a DDP continua a mesma. Então essas três pilhas aí, por mais que seja 25, 25 e 25, a DDP aí do circuito, tu não soma, é 25 volts, beleza? Show de bola. Então ela fala o seguinte, elas alimentam três resistores ômicos, um de 10 ohms, um de o R2 e o R3 de 20 ohms. O amperímetro e o voltímetro dos fios são ideais. Ele quer saber a leitura do amperímetro e do voltímetro. Vamos dar uma olhada aqui. Pegou um circuito elétrico, analisa o sentido da corrente, tá? Essas três pilhas aqui vão gerar uma corrente elétrica para cá, ó. E aí você vem acompanhando a corrente elétrica. A corrente elétrica ela faz esse barulhinho, ó. Ti, 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 ó. Ti, ti. Entrou por R1, ó, ó. Entrou por R1. Ti, 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 ti. Chamaguei de 1. Ti, 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 ti. Beleza. Chegou bem aqui e encontrou o quê? Um nó. O que é que ela pensa? Um nó. Vou me dividir. Aí ela se divide, cara, ó. Vem uma parte aqui para o R2 e vem uma parte aqui para o R3, porque R2 e R3 estão associados em paralelo, estão em fios diferentes, tá? E aí elas seguem aqui a vida, ó, se encontram aqui novamente e viram I1. Obviamente você não é burro nem nada, já deu para perceber pela lei dos nós que I1 é igual à soma de I2 mais I3. Tranquilão, né? Mais fácil que isso aí, meu amigo, só alisar cabelo de japonês, né? Vem pra cá. Agora vamos encontrar a resistência equivalente desse circuito. Bruno, eu tenho esses dois resistores aqui que estão associados em paralelo. E aí, numa associação em paralelo, se eu tenho só dois resistores, eu aprendi que eu faço produto pela soma. Só que ainda tem outro bizu master, um bizu maravilhoso, um bizu feroz, né? Que se os resistores são idênticos, a minha resistência equivalente é só eu fazer R sobre N, ou R sobre 2, porque eu só tenho dois resistores associados. Então, quanto é que dá a resistência equivalente desses dois camaradas aqui? Se é 20 para R3 e 20 para R2, aqui fica 10 ohms. Beleza? E esses 10 ohms, ele não está em paralelo com R1, tá? Está em série, ó. Por mais que tenha uma curvinha aqui, mas a corrente não se divide. Então, a minha resistência equivalente vai ser 10 mais 10, 20 ohms. Se eu jogo no URI, U é igual a R vezes I, beleza? Aqui fica 25, aqui fica 20, aqui fica I. I é igual a 12,5 amperes. Que é esse? É o I que sai da bateria. Esse é o I1, ou a corrente total. Tranquilo, Bruno? Saquei. Então já encontrei aqui, ó, a leitura do... Ele quer do amperímetro, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, 12 não, 1,25, né? Que 12. 1,25 amperes. Já ficamos aqui, ó. Olha que maravilha. Já deu para entender que é o item D. Então, na tua prova, tu não vai perder tempo fazendo voltímetro, né? Mas, vamos lá. Isso aqui tem uma resistência de 10 ohms. Esse povo todinho aqui tem uma resistência de 10 ohms.
Então, numa associação em série, quem é que se divide? A diferença de potencial. Essa galera aqui, ó, o resultado dessa galera está em série com R1. Então, significa que os 25 volts, né, da fonte vão ser distribuídos para o meu primeiro resistor de 10 ohms e para aquela galera que juntas também equivale a 10 ohms. Então, esses 25 volts vão ser divididos ao meio. Vem, ó, 12,5 para cá e para esse povo aqui, 12,5. Então, de fato, o item correto é o item D. Show de bola? Curtiu? Bora para a próxima, sem moleza. Eita, meu amigo. Essa aí chega e escorre uma lágrima do olho quando você vê, né? Vamos fazer ela bem tranquila. Olha só, acompanha a leitura aqui comigo. O ponto C de uma haste homogênea AB e secção reta uniforme com massa desprezível está preso através de uma mola ideal ao ponto D de uma parede vertical. A extremidade A é articulada em O. As hastes sustentam pesos de 20 newtons, 40 newtons e 60 newtons e está em equilíbrio estático na horizontal, conforme apresentado no desenho abaixo. Sabendo que a deformação da mola é de 10 centímetros, X 10 centímetros, então o valor da constante elástica da mola. Questãozinha muito legal, tá? Bem legal. Primeiro vamos identificar o seguinte. Se não tivesse a mola aí, o que ia acontecer com essa barra? Olha só, se não tivesse a mola, essa barra iria girar. Se não tivesse a mola segurando, essa barra iria girar. E quem é que faria ela girar? Veja bem, eu tenho um momento aqui, porque eu tenho uma força de 20 newtons a 1 metro da articulação. Eu tenho uma outra força de 40 newtons a 3 metros do meu ponto articulado e eu tenho uma outra força de 60 newtons a 4 metros do ponto articulado. Então, eu teria 3 forças aí ajudando a minha barra a rotacionar. E nós vimos aqui em um outro momento que momento de uma força ou torque é a capacidade que uma força tem de rotacionar alguma coisa. E esse momento ele é calculado assim, né? Mais ou menos F vezes D. Mais ou menos é convenção, só para você que determina, né, se o negócio está girando no sentido horário ou anti-horário. F é a força aplicada e D é a distância até o ponto de rotação, o ponto articulado. Um exemplo clássico é o da porta. Abriu a porta. Vou fechar a porta. Tranquilo. Abriu a porta. Tenta fechar no meio dela. Já dá mais trabalho. Abrir a porta. Tenta fechar lá perto da dobradiça. Dá um trabalhinho, né? Quanto maior a distância, maior a capacidade de rotação que você tem. É por isso que na borracharia a galera usa uma mão de força para desparafusar ali, geralmente parafusos de roda de caminhão, tá? Ou então quando eu aperto, né, que geralmente eu coloco mais força. Pois bem, mas a barra não rotaciona. E por que a barra não rotaciona? Porque existe uma mola segurando. E se essa mola está segurando, ela está aplicando uma força. E se ela está aplicando uma força, ela está gerando um momento no sentido oposto. E aí vamos analisar a figura agora. Olha só. Eu vou chamar esse aqui de momento 1, esse aqui de momento 2, esse aqui de momento 3. E aí eu tenho aqui, ó, que a barra, a mola, vai aplicar aqui uma força elástica, tá?
Esse ângulo aqui, olha só, se esse é 60 e esse aqui é 90, esse aqui é 30 graus. Beleza? E aí você precisa decompor essa força elástica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou decompor ela. Tem aqui o X e tem aqui o Y. Tá? Fel Y. E Bruno, como é que eu determino a componente vertical de uma força? Só fazer aquela força vezes o seno, né? Essa aqui, o Fx, não está colado? Colado, cosseno. Não está colado, uso seno. Ou seja, essa força elástica na direção Y é a força elástica vezes seno de 30. Beleza. Se a barra está parada, o que é que nós temos? O somatório dos momentos tem que ser igual a 0. Ou a soma dos momentos no sentido horário tem que ser igual à soma dos momentos no sentido anti-horário. Então fica assim, ó, lá vai. M1 mais momento 2 mais momento 3. Essa galera todinha quer que a barra gire. Quem é que está segurando a barra? Momento da força elástica. Mfel. Beleza? Simbora. Momento 1. Força 1. Distância 1. Momento 2. Força 2. Distância 2. Momento 3. Força 3. Distância 3. Momento da força elástica. Força elástica na direção Y, que é força elástica seno de 30, vezes a distância. Ó. Tranquilo. Ó. Então lá vai. Quem é a força 1? 20 newtons. A distância, 1 metro. Força 2, 40 newtons. E a distância, até aqui, ó, 3 metros. Força 3, lá da pontinha, 60 newtons. E a distância, 4 metros. Força elástica, K vezes X, seno de 30, 1 meio. E a distância aqui, ó, 2 metros. Os olhinhos chegam a brilhar. Olha só. Perde tempo não. Olha o pulo do gato, ó. 20 vezes 1, vintão. Mais 120. Mais, aqui vai dar quanto, hein? 240. K. Quanto é esse X, Bruno? 10 centímetros, ó. 0,1. Beleza. 120 mais 20 mais 240. Isso aqui vai dar 380, né? 380 dividido por 0,1. Logo, a tua constante vai ser 3.800 newtons por metro. Item correto. Item C de cadete, C de combatente. Vamos para a quinta questão. Se liga aí. Questãozinha legal, viu essa? Olha só. 2 fios inextensíveis que não esticam, paralelos, idênticos e de massa desprezíveis, sustentam um bloco regular de massa 10 kg. Deixa eu apertar aqui, ó. (10 kg. É a famosa questão do pêndulo balístico, né? Formando um pêndulo balístico, inicialmente em repouso. Um projétil de massa 100 gramas, então aqui é a massa do bloco, o projétil 100 gramas, vamos colocar assim, tá? 100 gramas, 0,1 kg é a mesma coisa. Com velocidade horizontal, penetra e aloja no bloco. E, devido ao choque, o conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros. 0,8 metros. Já estou botando logo tudo para SI. Conforme a figura abaixo. Considere que os fios permaneçam sempre paralelos. A velocidade do projétil imediatamente
antes de entrar no bloco aí ele te dá a gravidade 10 metros por segundo quadrado. Antes de vir aqui para o quadro, vamos dar uma olhada aqui, ó. O projétil veio, penetrou no bloco. Quando penetrou no bloco, agora é um só corpo. Quando você leva um tiro, você se une à bala. Vocês viram apenas um corpo. Um corpo em que a massa total é igual à massa do seu corpo, mais a massa do projétil. Então agora eu tenho aqui um corpo, tá? E esse corpo tinha uma certa velocidade e começou a subir até parar. Veja bem. Depois que o projétil entrou e o bloco começou a subir, no exato momento em que entrou, que já penetrou o bloco, ele adquiriu uma velocidade. Mas ele estava num determinado nível aqui. Então ele só tinha energia cinética. Ele não tinha potencial. Só que aí ele foi subindo e parou. Ele subiu 0,8 metros, adquirindo assim energia potencial gravitacional. Então lá em cima, como ele parou, ele só tinha energia potencial. Logo aqui, ó, mv² sobre 2 é igual a mgh. Isso aqui a gente faz o seguinte, tira isso aqui. Essa é a velocidade com que ele começa a subir. V² vai ser igual a 2, a gravidade 10, aqui 0,8. Raiz de 16, 4 metros por segundo. Olha só, o bloco estava parado. Depois que o projétil penetrou, ele agregou ao sistema uma velocidade de 4 metros por segundo. Agora vamos voltar mais um pouco a fita. Vamos rebobinar. Estamos falando do bloco com projétil penetrado dentro. E antes? Antes, o projétil tinha uma certa velocidade, que nós não sabemos. Ele penetrou no bloco que estava parado e aí o sistema se moveu. Então o que é que nós temos? Quantidade de movimento antes é igual a quantidade de movimento depois. Bruno, antes o bloco estava parado, então não tinha quantidade de movimento. Só quem tinha quantidade de movimento era o projétil. Massa do projétil, velocidade do projétil. Depois que penetrou, virou só um corpo. Virou um negócio só. Então eu tenho massa do bloco mais massa do projétil vezes a velocidade dos dois juntos, né? Que é essa aqui, ó. Então lá vai. Massa do projétil, 0,1. Velocidade do projétil, sei não. Massa dos dois, se eu somar 10 mais 0,1, 10,1. Se cortar isso com isso, obviamente você vai para o inferno, né? Essa velocidade, 4 Vp, vai ser 40,4 dividido por 0,1. Multiplica em cima e embaixo por 10, né? E aí, a velocidade do projétil fica 404 metros por segundo. Essa era a velocidade do projétil antes de penetrar o negócio. O item correto da questão é o item E. Tranquilão? Show de bola? Curtiu? Pois daqui a pouco tem mais aí. Tem a segunda parte da prova de 2018. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta, se alguém tem alguma... Vamos nós. Nosso monitor aqui, Cléder Matos. Forte abraço aí, Cléder. Olha aí o papirante anônimo perguntando aqui qual é o arroba do professor. Cara, esse aqui, ó. Arroba Carvalho e Bruno, tá? Então, for dar uma printada aí na aula, marca lá a gente e marca também o Alfacom Militares, né? Militares Alfacom. Sempre
acompanha aqui, ó, tanto militares Alphacom como monitores Alphacom. É monitores online, é? Ou é só monitores? Sempre confundo, ó. O Instagram dos monitores. Eu não sei, mas o nome deles é Monitor Online Alphacom. É monitor online Alphacom, né? Enfim, acho que é monitores Alphacom. Acompanha aqui, cara, esses três que a gente sempre fica postando lá os eventos que estão por vir. Beleza? Vou dar uma pausa aqui de 3 minutinhos para tomar um café, tomar uma água. É o tempo que você se organiza e fica aí que daqui a pouco tem a segunda parte. Olha, a dona Sheila dizendo aqui, é o melhor café sim, tá? É o melhor café. Volto já já.
Estamos de volta, falei que era ligeiro bala, foi só ali tomar uma água. É o tempo que você se organiza também. Ah, deixa eu só corrigir aqui, ó. Quando eu coloquei antes desse intervalo, né? Os arrobas aqui, meu Instagram, do Militares, os monitores, é Monitores Online Alphacom, tá? Então acompanha lá o Instagram dos monitores, que eles sempre ficam atualizando os eventos que vão acontecer de todas as carreiras que nós temos aqui no Alphacom, seja policiais, carreiras militares, tá? Tudo tem lá, beleza? Então acompanha aí, marca essa galera. E segue lá a agenda também de eventos, né? Então lá no site você tem um calendário de eventos, já verifica aí os que te interessam, os que são voltados para a SpaceX e fica ligado para acompanhar. Beleza? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a gente. Olha aí o Nailson, nosso monitor aqui dando suporte. Beleza. Galera, então é o seguinte, se você acabou de chegar, nós estamos resolvendo a prova da SpaceX de 2018, tá? Vamos voltar agora e continuar com a resolução da prova. Simbora. Resolvendo agora essa segunda parte da prova da SpaceX de 2018, vamos começar pela questão de número 6. Pega o papiro, senta o bumbum na cadeira, vamos para cima. Vamos lá. A questão 6 diz o seguinte. Considere uma esfera metálica de massa 10 a menos 6 kg e carga positiva de 10 a menos 3 coulomb, tá? Ela é lançada verticalmente para cima, com velocidade inicial de 50 metros por segundo, em uma região onde há um campo elétrico uniforme apontando verticalmente para baixo. Então aqui é positivo, ó. Você tem um campo elétrico apontando verticalmente para baixo. E o módulo desse campo elétrico é 10 a menos 2 Newton por Coulomb. A máxima altura que a esfera alcança em relação ao ponto de onde foi lançado é D. Então ele quer saber aqui, ó, qual é a máxima altura que a esfera vai alcançar, e ele te dá aqui a gravidade de 10 metros por segundo quadrado. Questãozinha interessante, né? Então vamos nós. Vamos lá. Imagine que eu peguei um objeto, deixa eu ver um objeto aqui, pronto, esse. Vou lançar esse objeto para cima. Ele sobe, a velocidade diminui, porque ele é desacelerado devido à ação da gravidade. E lá na altura máxima, a velocidade dele é nula. Primeira coisa importante. Sexta questão, tá? Então vou colocar as informações aqui, ó. A massa, 10 a menos 6 kg. A carga, 10 a menos 3 coulomb. Velocidade de lançamento, 50 metros por segundo. Campo elétrico, 10 a menos 2 Newton por Coulomb. Ele quer saber a altura máxima e a gravidade, 10 metros por segundo quadrado. Beleza? Se não fosse uma partícula ali carregada, um objeto carregado, interagindo com o campo elétrico, o que ia acontecer? Seria uma simples questão de lançamento vertical. Só que aí o que acontece? Olha só. Ela fala que você tem um campo elétrico. E esse campo elétrico, ele aponta para baixo. Se esse campo elétrico aponta para baixo, é como se fosse, por exemplo, o seguinte, ó. Pronto, olha só. É como se aqui eu tivesse uma placa positiva e aqui uma negativa, gerando linhas de campo para baixo. Se eu coloco uma partícula aqui, e essa partícula ela é positiva, eu vou ter uma força elétrica para onde? Para baixo. Mas essa partícula, esse corpo tem massa, então eu também tenho peso. Ó. Eu tanto tenho a força elétrica que joga
esse corpo para baixo, como eu tenho o peso dele também atuando para baixo. Ou seja, Bruno, ele não vai ser desacelerado com 10 metros por segundo quadrado. Ele vai ser desacelerado com uma aceleração maior do que essa. E aí nós fazemos o seguinte. A força resultante nesse corpo vai ser igual ao módulo da força elétrica mais o módulo da força-peso. Força resultante, segundo a lei de Newton, diz que é igual a M vezes A. A força elétrica é dada pelo campo elétrico vezes a carga. E aqui o nosso peso, que é massa vezes gravidade. Beleza? Não corte a massa, pelo amor de Deus. Aqui fica assim, ó. 10 a menos 6 vezes A. O meu campo elétrico, 10 a menos 2. A minha carga, 10 a menos 3. A minha massa, 10 a menos 6. E a gravidade, 10. Beleza? Vamos organizar aqui a nossa vida. Vai ficar assim, ó. Aqui fica 10 a menos 5. Mais 10 a menos 5. Dividido por 10 a menos 6. Puxar bem para cá para ficar menos poluído. 2 vezes 10 a menos 5. Dividido por 10 a menos 6. Se você divide isso aqui, ó, menos 5 menos menos 6, dá 10 elevado a 1. Então, a tua aceleração é 2 vezes 10, 20 metros por segundo quadrado. Beleza? Tranquilão, né? Questãozinha, até então, de boa. Bruno, então, se eu encontrei a aceleração, o restante é o quê? Torricelli, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, 2 vezes a gravidade vezes a altura. Lá na altura máxima, ele é lançado, ele vai desacelerando e quando para, na altura máxima, a velocidade é nula. Então isso fica 0. Velocidade inicial, 50. 2 vezes, não vai ser a gravidade, vai ser a aceleração, né? Fica menos 20. E aqui, H. 40H é igual a 2.500. A sua altura vai ser 62,5 metros. Essa é a altura que o corpo vai atingir. E o item correto dessa questão item C de calibre. Beleza? Vamos embora. 7ª questão. Essa é tranquila demais, viu? Vou nem perder tempo, ó. Uma jovem para fazer sua maquiagem. Falou um jovem, aí eu pensei logo que era o nosso diretor aqui, que gosta de se maquiar também, de vez em quando, para receber a gente sempre muito elegante. Ele é um cara vaidoso, né? É o metrosexual, que nós chamamos hoje, né? É o metrosexual. Eu sou baixinho, então não tem como ser metrosexual. Poderia ser, no máximo, centímetro sexual. Vamos lá. Uma jovem, para fazer sua maquiagem, comprou um espelho esférico de Gauss. Ela observou que o seu rosto está a 30 centímetros do espelho. Quando o seu rosto está a 30 centímetros do espelho, a sua imagem é direita e 3 vezes maior que o tamanho do seu rosto. Jovem, vamos lá. Primeira coisa, se a imagem ela é direita, já fica subentendido que a imagem ela é virtual, porque se é direita, obrigatoriamente é virtual. E quais são os espelhos que formam imagem virtual? Todos formam. Todos formam imagem virtual. Porém, no espelho plano, a imagem é virtual e do mesmo tamanho. Virtual e igual. No espelho convexo, também forma imagem virtual. Na verdade, o plano e o convexo só formam imagens virtuais, tá? Só que ela vai ser virtual
e menor. E o espelho côncavo forma uma imagem virtual e maior, beleza? Então, no plano igual, convexo virtual e menor, o côncavo, além da imagem real, forma virtual também, só que maior. Então, veja bem, se ela fala que o rosto dela ficou 3 vezes maior, ó, o espelho é côncavo. Então, já vim aqui nos itens, ó. Olha o item E, convexo, não é. Olha o item B, convexo, não é. Já ficamos aí entre o item A, C e D. E aí, quando você pega aquele posicionamento da imagem, olha que interessante. 17, 18, 19 e 20, os 4 anos caiu óptica, tá? Então, fica ligado, sempre cai espelhos esféricos ou lentes esféricas. Então, acompanha aqui o seguinte, esse desenho. Tá aqui o teu espelho. Eu tenho vértice, foco, centro de curvatura. Quando é que o corpo, né? Quando é que a imagem formada vai ser virtual e maior? Se o objeto estiver entre o foco e o vértice. Aí a imagem formada, ela vai ser virtual e ampliada. Beleza? Só que a questão disse o seguinte, que ela está a 30 centímetros do espelho. Então você concorda que se ela está a 30 centímetros do espelho, a distância focal é maior do que 30 e o raio de curvatura, ele não é igual a 2 vezes f, então o raio de curvatura, ele tem que ser o quê? Maior do que 60, né? 2 vezes 30, 60. Se o f é maior do que 30, o centro de curvatura tem que ser aí maior do que 60. Então, olha o item A. Côncavo e o raio de curvatura maior do que 60? Côncavo e raio de curvatura igual a 30? Não. Côncavo e raio de curvatura menor do que 30? Não. O item correto é o item A de aprovação. Tranquilo? Vamos para a oitava. Essa oitava é interessante, viu? Duas esferas homogêneas, A e B, unidas por um fio ideal, na posição vertical, encontram-se em equilíbrio estático, completamente imersas em um líquido homogêneo, em repouso de densidade 1 kg por decímetro cúbico. Então, essa aqui é a densidade do líquido, contida em um recipiente apoiado na superfície da Terra. Beleza? Conforme o desenho abaixo, as esferas A e B possuem massas 1 e 5. A densidade da esfera B é 2,5 kg por decímetro cúbico, tá? Eu quero saber o volume da esfera A. Então é o seguinte, te deu aí a gravidade, né? O que você tem que fazer para resolver essa questão é isolar os corpos. Então você tem o corpo A aqui em cima, eu tenho o corpo B aqui embaixo, imersos num líquido, e o sistema fica parado em equilíbrio, e o fio fica esticado. Então veja bem, se o fio está esticado, existe uma força de tração ali. Então isola os corpos, vê quais são as forças que atuam para baixo e vê as forças que atuam para cima. Beleza? Vamos aqui, ó. Acompanha aqui no slide. Vou isolar os corpos. Apenas para analisar as forças, tá? Então lá vai. Vamos analisar aqui no corpo A. Se o corpo A está imerso no líquido, para cima eu tenho uma força de empuxo. Beleza? Para baixo eu tenho quem? Uma força peso. E como eu tenho um fio aqui esticado, eu tenho uma força de tração. Então, no meu corpo A, eu tenho essas 3 forças aí. Qual é a conclusão que eu chego? Que a força para cima é igual à soma das forças para baixo. Analisa o corpo B agora. Quem é que puxa o corpo B para baixo? Peso de B. Beleza? Para cima, se o fio está esticado,
tem tração. E o empuxo, né, como o B também está imerso, também é para cima. Empuxo é sempre uma força vertical e para cima. Daqui, qual é a conclusão que eu tiro? Eu tenho que peso de B é igual a tração mais empuxo de B. Bruno, faz o seguinte, vamos brincar com esse sisteminha. Multiplica 1 aí por menos 1. Tá, vou multiplicar esse aqui por menos 1, ó. O de baixo. Aí o teu sistema fica assim, ó. EA igual a PA mais T. E embaixo, menos PB, né? Igual a menos T menos empuxo. Se eu somar os dois aqui, ó, esse vai embora com esse, e aí chegamos a essa conclusão aqui, ó. EA menos PB é igual a PA menos EB. Joga esse EB para cá. EA mais EB é igual a PA mais PB. Bruno, essa relação vai servir para quê? Pronto, agora eu vou substituir isso. Deixa eu ver se eu deixei outro espaço aqui. Deixei, pronto. Fica o seguinte. EA mais EB é igual a PA mais PB. Beleza? Lembrando que empuxo é dado por DVG. Então, quem é o empuxo de A? Vai ser densidade de A vezes o volume imerso, tá? Perdão, aqui é a densidade do líquido, né? O volume imerso, aqui, vezes a gravidade. E do B, densidade do líquido, que é o mesmo, volume que está imerso, vezes a gravidade. Aqui, massa vezes gravidade. E aqui, massa vezes gravidade. Vamos ver o que é que nós temos de informação aí, ó. Densidade do líquido, quanto é? Densidade do líquido, a questão deu aqui, ó. 1 kg por decímetro cúbico, né? Beleza. Então aqui fica 1. Gravidade, 10. Bruno, o volume do corpo A, eu tenho? Não, é o que ele quer. É o que a questão pede. A questão pede exatamente esse volume de ar, tá? Do corpo B, densidade do líquido, 1 também. Beleza. Volume de B, nós temos o volume de B, vamos dar uma olhada aqui, ó. Não temos o volume de B, viu? Ficou faltando aí o volume de B. Mas, o que que acontece? Densidade não é massa sobre volume? Então, o volume de B vai ser a densidade de B sobre a massa dele. E olha quanto é a densidade de B. A densidade de B é 2,5. Massa vezes não, né? Massa sobre volume. Densidade massa sobre volume. Então aqui o volume de B fica a massa sobre a densidade. Pronto. Agora sim, ó. Quem é a massa de B? Massa de B fica 5 kg. Beleza? Aqui, qual é a densidade de B? 2,5. Gravidade, 10. Aqui fica, ó. Dá até pra fazer de cabeça, né? Peso de A vai dar 10 e peso de B vai dar 50. Então fica 10 mais 50. Tranquilo? Beleza? Vamos ver aqui o que é que dá pra fazer, ó. Aqui vai ficar 10V, tá? Mais 20 igual a 60, né?
Então, V vai ser igual a 60 menos 20 sobre 10. V vai ser igual a 4 decímetros cúbicos. Que aí o item correto da nossa questão é o item C. Então, questãozinha interessante. É difícil? Não, é uma questão que requer bastante atenção. Mas sempre que você pegar questões que tem assim, esquema de força, isola os corpos e analisa as forças que atuam em cada corpo. Aí você monta o sisteminha e depois é só correr para o abraço. Beleza? Vamos para a próxima. Questão 9. Diz o seguinte: um motor tem uma potência igual a 1.500 watts e eleva de 15 metros um volume de 9 vezes 10 a 4 litros de água, ou a massa, né, de 9 vezes 10 a 4 quilogramas, de um poço artesiano durante 5 horas de funcionamento. O rendimento desse motor nessa operação é D. Então veja bem, qual é a potência do motor? 1.500 watts. Essa aqui é a potência oferecida, tá? Agora, qual é a potência ali necessária para elevar essa massa de água para essa altura nesse intervalo de tempo? Bruno, o que é a potência? A potência é a rapidez com que eu forneço energia para um sistema. Por isso que é energia sobre tempo, tá? Qual é a energia envolvida aqui? Vai ser o trabalho. Trabalho. Pronto. Trabalho de quem? Trabalho da força-peso, ó. mgh sobre ΔT. Agora ficou moleza. 1 litro de água equivale a 1 quilograma de água. Então, pera aí. Quando eu pego aquele garrafão de 20 litros aqui para colocar no suporte de água da minha casa, ali tem 20 quilogramas? Na verdade ainda tem um pouco mais, né? Por conta da massa do garrafão. Então, se são 9 vezes 10 a 4 litros, é 9 vezes 10 a 4 quilogramas. Massa de 9 vezes 10 a 4 quilogramas. Gravidade, 10. A altura que vai ser elevado, 15 metros. E esse tempo aqui, ele tem que ficar em segundos. 1 hora equivale a 3.600 segundos. Beleza? O que é que podemos fazer daqui? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. 9 vezes 10 a quarta. Gravidade, 10. Beleza? Altura, 15. Tranquilo. Vai ficar assim, ó. Se eu cortar esse 15 com esse 5, aqui vai ficar 3, né? Não é isso? Então vamos lá. Vou voltar aqui para o pincel azul. Potência vai ser igual a 27. Beleza? 3 vezes 9 aqui, 27. Falhando aqui, pronto, deu certo. Vezes 10 elevado a 5 sobre 36 vezes 10 ao quadrado. Eu vou escrever isso aqui desse jeito aqui, ó. (10 a 3 vezes 10 ao quadrado. A mesma coisa que 10 a 5, né? Esse aqui vai embora com esse. E aí você vai ter o seguinte. Deixa eu ver aqui se eu esqueci alguma coisa. Fica 27 por 36. Dá para simplificar aqui e aqui por 9. Aqui vai ficar 3 e aqui vai ficar 4. No caso aí fica 3.000 por 4, né? 3.000 por 4, que vai dar
750 watts. Beleza? Bruno, o que é o rendimento? Lembra, rendimento é útil sobre total. O que foi fornecido pelo motor? Quantos watts foi fornecido pelo motor? 1.500 watts. Mas ele só está entregando para o sistema 750. Porque se eu estou fornecendo 1.500 watts, mas eu só consigo desenvolver uma potência de 750 watts, tem uma parte que está sendo perdida. Então o rendimento aqui vai ser de 50%. Beleza? Item correto aí, item B de batalhão. 10ª questão, questãozinha bacana, teórica, rapidez. Com relação às ondas, são feitas as seguintes afirmações. Ondas mecânicas propagam-se somente em meios materiais? Isso é verdadeiro ou é falso? Olha só. Você tem dois tipos de ondas, né? Mecânica e eletromagnética. Aí tem as classificações quanto à natureza, quanto à direção e quanto à propagação. Pode ser longitudinal ou transversal, uni, bi ou tridimensional. Mas a onda mecânica, ela precisa de um meio para se propagar. Você só consegue me ouvir porque as minhas pregas vocais vibram o ar e essa vibração passa de partícula por partícula até chegar no receptor aqui do microfone e ser emitido para você na sua casa, aí sim, por onda eletromagnética. Mas numa conversa aqui no estúdio, as pessoas só conseguem me ouvir porque tem um meio de propagação, né? Por exemplo, se a onda mecânica, né, a onda sonora, se propagasse no vácuo, nós estaríamos ouvindo agora um barulho ensurdecedor das explosões solares que acontecem o tempo todo. Então a primeira afirmativa ela é verdadeira. Precisa de um meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas propagam-se somente no vácuo. Cuidado! Essa coisa do somente, né? Geralmente ela só mente. Ela só te traz ali casca de banana. Onda eletromagnética, ela não precisa de um meio para se propagar. A luz é uma onda eletromagnética. Afinal de contas, estamos recebendo luz do sol o tempo todo. E aí o que acontece? Essa luz consegue se propagar no vácuo. Mas não quer dizer que ela só se propaga no vácuo. A onda eletromagnética é aquela privilegiada, é a bichona do negócio. Então ela se propaga em meio sólido? Sim. Você consegue ver através das lentes dos meus óculos. Meios líquidos? Sim. Você vai nadar com os peixinhos lá em Maragogi, você vê os peixinhos. Se propaga em meio gasoso? Também, ó. A sala está sendo iluminada e além desses meios, ela também se propaga no vácuo. Beleza? Então a segunda é falsa. Terceira, as micro-ondas são ondas que se propagam somente em meios materiais. Não, tá? São ondas eletromagnéticas. Então o item correto é o item A de aprovação. Tranquilo? 11ª. Vamos lá. O gráfico abaixo está associado ao movimento de uma motocicleta e de um carro que se deslocam ao longo de uma estrada retilínea em T igual a 0. Ambos se encontram no quilômetro 0, tá, dessa estrada. Com relação a esse gráfico, são feitas as seguintes afirmativas, né? A motocicleta percorre a estrada em movimento uniformemente retardado. Não, ó. A motocicleta, ela apresenta velocidade constante de 60 km por hora. Então, esse aqui, ele é falso. Olha a segunda. Entre os instantes 0 e 2, o carro e a motocicleta percorrem, respectivamente, 60 km e 120 km. Isso é legal, viu? Quando você tem o gráfico da velocidade em função do tempo e você quer o deslocamento, basta que você pegue ali a área abaixo do gráfico. Então, pega o gráfico do carro e esquece da motocicleta. Olha o gráfico do carro. Que figura é essa? Triângulo. Base 2,
vezes a altura, 60, ó. Distância da motocicleta. 2 vezes 60 dividido por 2, que é a área do triângulo. Base vezes altura dividido por 2. 60 quilômetros. Opa, motocicleta... peraí. O carro e a motocicleta, respectivamente, distância de 60... Ai não, motocicleta é essa daqui, né? Peguei foi do carro mesmo. Então, beleza. Aqui tá batendo. Vamos ver da motocicleta. Motocicleta ficaria esse vermelhinho aqui, ó. Aí já seria assim. Base, que é 2, vezes a altura 60, 120. Belezinha, ó. Bateu. Então a segunda ela é verdadeira. Tranquilo? Terceira afirmação. A velocidade do carro aumenta 30 km por hora a cada hora. Vamos dar uma olhada. Veja bem. Em 1 hora, aqui o que é que você vai ter, ó? Que de 0 até 2 aqui, eu tive uma variação de 60 km por hora em 2 horas. Como cresce linearmente, sim, ele vai aumentar 30 km por hora a cada hora. Verdadeiro. O carro e a motocicleta voltam a estar na mesma posição no instante igual a 2 horas. Claro que não. No instante de 2 horas, eles vão apresentar a mesma velocidade. Então, esse é falso. As afirmações aí que são verdadeiras, apenas 2 e 3, é? 2 e 3. Item correto, 2 e 3. Item D de dado. E a nossa última questão da prova de 2018 diz o seguinte: com relação a um ponto material que efetua um movimento harmônico simples linear, podemos afirmar que A. Ele oscila periodicamente entre duas posições de equilíbrio. B. A sua energia mecânica varia ao longo do movimento. C. O período é diretamente proporcional à sua frequência. Não é, é inversamente, né? D. A sua energia mecânica é inversamente proporcional à amplitude. Não é, é diretamente, ó. Energia mecânica é K ao quadrado sobre 2 e é o período independe da amplitude do seu movimento. É verdade, ó. O período em um MHS, sistema massa-mola, é 2π raiz de m sobre k. Depende da massa e depende da constante elástica. Se for no pêndulo, 2π raiz de L sobre G. Depende do comprimento e depende da gravidade. Não depende da amplitude. Então, o item correto é o item E de SpaceX. Tranquilo? Curtiu? Bom demais. Espero que você tenha gostado aí da resolução da prova de 2018. Deixa eu ver se mais alguém aqui tem alguma dúvida, alguma pergunta. Quem é que tá por aqui? Quem é que tá por aqui? Beleza, nosso monitor aí, Nailson. Monitor André, firme e forte aí, anotando o gabarito. Beleza. Galera, então é o seguinte, espero que você tenha curtido a resolução dessa prova de 2018, tá? Então acompanha aí o calendário de eventos voltado para a SpaceX, vai lá no site do AlphaCom, acompanha o calendário, acompanha o Instagram dos militares, monitores AlphaCom e o Instagram do professor Bruno Carvalho também, que a gente sempre fica postando. Não só os de física, mas também o das outras disciplinas que são fundamentais para você conquistar a sua aprovação. Vai para cima, não desiste, fé na missão, que a vaga é tua. Valeu!